E aí, querido povo de Deus, galera que está me acompanhando aí no YouTube, no Instagram, louvado seja Deus pela vida de cada um de nós. Hoje eu separei aqui, meus irmãos, um vídeo de um bispo com argumentos extremamente relativistas, né? Vocês estão presenciando aí, eu estou gravando alguns vídeos falando sobre as complicações da campanha da fraternidade, as complicações que existem no clero do Concílio Vaticano II para cá, certo? Já deixei muito bem claro alguns posicionamentos críticos que fiz aqui. Lógico que cada um dos meus vídeos vocês podem presenciar que a opinião não é minha, a opinião é da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu separei um vídeo que recebi de um dos meus seguidores, até agradeço a galera que está me enviando esses vídeos, né, desses padres e bispos adeptos à teologia da libertação, porque isso gera mais conteúdo para o nosso canal aqui, tá bom? Eu separei esse vídeo, vou colocar agora para vocês, certo? Com todo respeito a esse bispo, porque nós temos que ter respeito ao clero, mas não devemos nos calar quando o clero fala heresia, quando o clero erra em seus conceitos doutrinários. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes o bispo, o padre, eles podem cometer erros gravíssimos referente à doutrina da igreja, e nós precisamos aí esclarecer isso. Ah, Daniel, mas é um padre. Sim, eu sei que é um sacerdote, eu sei que é um bispo, mas essa questão da exortação o leigo pode fazer sim, sem deixar de ser católico e sem desrespeitar o clero, tá certo? Então, meus irmãos, vamos agora para o vídeo do bispo. Assista aí. O apóstolo fala assim, olhando para o templo de Jerusalém, em que uma parede separava. Os judeus ficavam de um lado e os gentios que ali vinham ficavam de outro. O apóstolo tem uma intuição de dizer que Cristo derruba esta parede para fazer de todos um só povo. Irmãos e irmãs, nós criamos muitas paredes, muitos muros, infelizmente. E propor o diálogo é propor relações que estabelecem pontes para as pessoas se encontrarem e viverem a fraternidade. Como se trata de uma campanha ecumênica, sabemos da importância que é buscar a unidade entre os que professam a fé em Jesus Cristo. Eu estou verdadeiramente escandalizado com a falta de formação ecumênica de muitos dos nossos membros de nossas comunidades. Uma insensibilidade para o sentido de que a palavra de Deus que é proclamada nas outras igrejas é a mesma que é proclamada aqui. E o Espírito está lá como está aqui. E quem ainda não entendeu isto, não está entendendo a palavra de Deus. Certamente, essa diferença, porque estamos aqui não lá, tem razões muito profundas, que precisam ser conhecidas. E os passos que estamos dando, que precisávamos já estar muito mais avançados no ecumenismo, são de urgência. E urgência digo porque cresce cada vez mais o número daqueles que, inspirados na palavra de Deus, tomando a palavra de Deus em mãos, às vezes fazem mais do que nós católicos enquanto ensino da palavra de Deus. Com os seus limites, é verdade, nós também temos os nossos, mas se não houver diálogo, nós estamos dando para o mundo pagão, vou dizer assim, para aqueles que não creem, um péssimo exemplo. E o que nós sabemos, cresce a cada dia mais no Brasil o número daqueles que se declaram sem religião. Bom, vocês acabaram de presenciar esse vídeo. Muitos dos bispos que têm estas contaminações relativistas,
essas contaminações da teologia da libertação, estão se pronunciando aí em defesa da campanha da fraternidade, que tem uma diretoria formada por protestantes abortistas e por aí vai, e eles estão defendendo com unhas e dentes a campanha da fraternidade. Nós sabemos que há anos vem católicos denunciando as distorções que existem nessas campanhas da fraternidade no decorrer do tempo, e existem muitos católicos conservadores se levantando contra essas distorções doutrinárias, essas distorções de pensamentos aí por parte de muitos que fazem parte do clero, padres, bispos e etc. Então, meus irmãos, eu separei aqui pontos da fala desse bispo, com todo respeito ao bispo, certo? Mas eu, como fiel católico, a minha fidelidade primeiramente tem que ser a Deus, tem que ser a igreja, então eu preciso aqui esclarecer alguns pontos, certo, da fala desse bispo. Como eu já expliquei a vocês, geralmente essas pessoas que têm essas interpretações distorcidas, eles fogem do conflito argumentativo, porque sabem muito bem que conteúdo a tradição da igreja tem suficiente para acabar com essas distorções. Então vamos agora ao que interessa, e eu vou mostrar aqui alguns pontos da fala desse bispo e vou explicar o porquê que a fala dele está errada, certo? Vamos lá. A primeira coisa que ele disse foi que Cristo derruba essa parede para fazer um só povo, citando aí alguns exemplos, né, do passado. Então Cristo derruba essa parede para fazer um só povo. Só que o que é que esse bispo, o que é que os adeptos à teologia da libertação entendem como um só povo? Né? O que é que eles entendem? Eles entendem que ser um só povo é você aceitar as distorções do outro e aquilo que nos une seja maior do que aquilo que nos separa. Com essa frase, eles tentam dizer o quê? Né? Com esta frase distorcida, eles tentam dizer o quê? Certo? Porque assim, essa frase, ela inclusive foi mencionada por São João 23, né? Mas não nesse objetivo, creio eu, de relativizar tudo e achar que, não, nós temos que ser um só. E daí eu posso aceitar que o outro seja protestante de boa, entendeu? Lógico que nós temos que respeitar quem quer ser protestante, macumbeiro, espírita, sei lá quem for. Mas em que sentido respeito? Você não massacrar a pessoa, não matar a pessoa por isso. Mas você dizer que você consegue ser um só povo com os protestantes, espíritas, umbandistas e etc e tal, isso é uma mentira. Isso é uma visão relativista. Como é que você vai ser um só povo com os protestantes sem trazê-los para a Santa Igreja? Nós sabemos que a igreja é o corpo místico de Cristo, certo? Então não tem como ser um só povo se eles acreditam em um Cristo diferente daquele que nós acreditamos. Então, ou um Cristo é o verdadeiro e o outro é falso, ou os dois são falsos. E o que é que nós acreditamos? Que o verdadeiro Jesus Cristo é o que a Igreja Católica prega, e não o que os protestantes pregam. Então, de acordo com a doutrina da Igreja, para que eu possa ser um só povo com os protestantes e demais, eu preciso trazê-los para o seio da Santa Igreja. E não ter um diálogo que possa dar combustível para o protestante continuar sendo protestante. Está vendo como a distorção relativista da teologia da libertação age? Nós temos que ser um só povo, né? Não há mais judeus, não há mais gentil, não há mais escravos e livres. Eles pegam textos bíblicos e distorcem, aplicando uma visão relativista. Ora, quando na palavra de Deus vai dizer que já não há mais judeus, não há mais gentios, já não há mais escravos ou livres, e que somos um só povo, fala que existe uma única fé. Tanto que lá em 1 Coríntios 1,10 vai dizer que nós temos que estar em pleno acordo, vivendo a unidade, no mesmo sentimento. Você pega Efésios capítulo 4 e capítulo 5, vai falar que só existe uma só fé, um só batismo. Então não tem como ser um só povo se não acreditar no mesmo Cristo, na mesma doutrina. E os protestantes, eles
vários e vários pontos são contra a Igreja Católica. Então, não tem como ser um só povo, a não ser que traga os protestantes para dentro do seio da igreja. Qual é a visão de ecumenismo que esses adeptos da teologia da libertação têm? Deixa o protestante lá, respeite a decisão dele e deixe ele lá, vamos dialogar, vamos fazer o bem juntos. E a doutrina vai sendo colocada de lado, o Jesus eucarístico vai sendo colocado de lado, a devoção à Virgem Maria vai sendo colocada de lado, para poder abrir espaço para o diálogo ecumênico. Isso não é ecumenismo. Por isso que Yves Massaldon, dos grandes maçons aí, ele diz que o ecumenismo é o filho legítimo da maçonaria. Então, meus irmãos, esse foi o primeiro ponto. Vamos lá. Criamos muitas paredes. Nós criamos muitas paredes. De acordo com esse bispo, pregar a doutrina da igreja é criar paredes, é separar pessoas, né? E de fato, a doutrina da igreja faz isso, bispo. Ela faz isso porque ela mostra o que é verdadeiro e o que é falso. E não apenas o que é verdadeiro e o que é falso, mas também como mostra os que estão com o verdadeiro e os que estão com o falso. Então essa parede, essa separação, a doutrina causa isso. Por quê? Porque existe a descendência da serpente e a descendência da mulher. Isso é uma realidade lá de Gênesis 3,15. Não tem como mudar isso. Não tem como unir luz e trevas. De acordo com o entendimento ecumênico desse bispo, luz e trevas podem dar as mãos e caminhar juntos. Não dá. Não tem condições de ser um só povo acreditando em diversas doutrinas. Isso é relativismo, isso não vem de Deus, isso é antibíblico. Já que falou aí da palavra de Deus, isso é antibíblico, né? Vai ler lá as cartas de João e você vai ver que tem um momento que ele diz que não é para receber nem na sua casa quem pregar doutrina diferente. Você vai ver lá em Gálatas, logo no começo, diz que aquele que pregar outro evangelho que se torne anátema. Veja só. Como é que um TL vai responder isso se ele tiver num conflito argumentativo com alguém que expõe isso? Ele vai fugir, é por isso que eles não querem debater sobre isso, certo, gente? Eles usam da sua autoridade eclesiástica de forma abusiva, proibindo os conservadores de pregar em suas dioceses e etc e tal, já dizendo que somos os rebeldes da história. Eles fazem isso justamente para não passar esse tipo de vexame diante das argumentações dos conservadores, certo? Vamos lá. Propor o diálogo é propor relações que estabelecem pontes. Sim, bispo. Dialogar é estabelecer pontes. Mas como é que funciona isso? Imagine que esse lápis é uma ponte. Segundo a interpretação do bispo, é que nós vamos dialogar com os protestantes, estabelecemos uma ponte, e daí o católico vem até o meio da ponte para conversar com o protestante que veio até o meio da ponte, mas o católico volta para o seu canto e o protestante volta para o seu canto e fica tudo bem. Não fica tudo bem, porque ele continua lá na heresia, ele continua lá no erro, ele continua nas distorções doutrinárias. Então estabelecer pontes através do diálogo não é você deixar que o herege se conforme com a heresia dele e persevere nela. A ponte que o diálogo deve estabelecer, bispo, é para fazer com que aqueles que estão desviados possam voltar à Santa Igreja. Mas de acordo com o contexto da fala do bispo, o que é o estabelecer pontes do diálogo? É todo mundo ir até o meio da ponte, depois voltar os católicos para o canto deles e os protestantes continuar no canto deles. Isso já não é estabelecer pontes. Isso já não é doutrinário. Isso já não está de acordo com a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério da Igreja, que tem 2000 anos de história aí, nos ensinando apologética, bispo. De acordo com a interpretação do bispo, é essa. Vamos estabelecer pontes, a gente vai lá até o meio da ponte, todo mundo se abraça, diz a paz do Senhor Jesus, não pode dizer amor de Maria, porque o protestante já bloqueia, né? Então a gente vai lá,
faz o querer dos protestantes e deixa eles sendo protestante lá normalzinho, não tem problema, não é? Não tem problema. Essa interpretação é uma interpretação relativista e a igreja não pensa como esse bispo está pensando. Vamos lá. Diz aqui, ele disse, né? Buscar a unidade entre os que professam a fé em Jesus Cristo. Mas buscar a unidade como, bispo? Se os protestantes continuarem atacando a devoção à Virgem Maria, se os protestantes continuarem atacando o primado petrino, se os protestantes continuarem sendo protestantes, como é que nós vamos, certo, ter uma unidade, uma única fé em Jesus Cristo, se eles distorcem o real sentido da fé? Só há um jeito de esta unidade acontecer, trazendo os protestantes de volta para a igreja. E para trazê-los, teremos que debater. Teremos que entrar em um conflito argumentativo, isso é inevitável. Vamos para mais considerações aqui, referente às falas desse bispo. Ele disse, a palavra de Deus que é proclamada nas outras igrejas é a mesma que é proclamada aqui. Não é. Gente, que absurdo. Como é que um bispo católico fala uma heresia dessa? Primeiro que a Bíblia protestante tem 7 livros a menos. Já começa por aí. Então já não é a mesma Bíblia. Porque foi retirada, foi adulterada. E nós temos já prova suficiente para afirmar que diversos textos das Bíblias protestantes têm sérias adulterações. Então não é o Cristo que lá nos protestantes é pregado, não é o mesmo Jesus que é pregado na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o Cristo que os católicos pregam é o Filho de Maria. É o Filho de Maria. É o Jesus de Maria. Os protestantes, eles pregam não a mesma palavra. Não pregam a mesma palavra. Os protestantes têm a Bíblia do jeito deles, 7 livros a menos. Quando proclamam lá alguma coisa, é contra a doutrina da Igreja Católica, quando se referem à Igreja Católica, quando se referem às nossas devoções. Como é que alguém pode dizer que a mesma palavra que é proclamada lá é proclamada aqui também na Igreja Católica? Não é. Não é, gente. Você tem coragem de ir a um culto protestante? Você é católico de verdade? Por que você não tem? Porque lá não prega a verdade. Lá prega a distorção. Lá prega uma manipulação. Certo? Não é a mesma palavra, bispo. Não é. E até quem menos entende de doutrina sabe muito bem que não é a mesma palavra. Certo? As Bíblias têm 7 livros a menos, a doutrina é completamente contrária à doutrina da Igreja Católica em muitos pontos, certo? Em muitos pontos, principalmente quando se trata de falar da Virgem Maria, né? Imagens, quando se trata de falar sobre o corpo místico de Cristo. Então, não é possível dizer que é a mesma palavra que é proclamada. Falou uma grave heresia, bispo. O Espírito está lá como está aqui. Veja, o Espírito Santo está em todos os lugares, bispo. A diferença é que os lugares não estão no Espírito Santo. Não estão em conformidade com o Espírito Santo. Lógico que o Espírito Santo está lá no protestantismo, está na Igreja Católica e está em todos os lugares porque ele é onipresente. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas não podemos esquecer de afirmar que nem todo lugar está em Deus, no sentido de obediência a Deus. O fato de o Espírito Santo estar em todos os lugares não quer dizer que nós devemos considerar todos os lugares bons, produtivos, que nos conduzem à salvação, certo? Questão de onipresença, de fato Deus está. Mas não há conformidade das seitas protestantes e demais seitas existentes com Deus. Não há conformidade. Pregam um falso Deus, pregam mentiras, certo? Vamos mais na frente. Ele diz assim: às vezes fazem mais do que nós católicos enquanto o ensino da palavra de Deus
Meu Deus do céu. Como é que um bispo católico diz que os protestantes fazem mais do que nós católicos enquanto ensino da palavra de Deus? Bispo, o senhor realmente sabe o que o protestante acredita? O que o protestante ensina em suas escolas bíblicas dominicais? Eu, como ex-protestante, sei muito bem. Ensina a quebrar imagens, certo? Se tiver imagem de santo em casa, quebre. Eles dizem isso. Eles ensinam que Maria não é mãe de Deus. Eles ensinam que Jesus não está na Eucaristia. Será que eles fazem mais do que nós católicos, bispo? Pelo amor de Deus. Aí já é demais. Meus irmãos, é por isso que tem muitas pessoas se desviando da verdade. Porque os que têm a maior responsabilidade de nos ensinar a verdade, muitos estão assim, corrompidos em suas conclusões doutrinárias. Estão corrompidos pelo relativismo. Estão aí dando um forte contra-testemunho. Eu peço a você, católico, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Aos que têm algum posicionamento contrário ao que eu gravei aqui, grava um vídeo então me refutando. Eu me disponho a falar sobre isso, a responder, certo? Se alguém quiser gravar um vídeo respondendo às minhas argumentações, fiquem à vontade. Me disponho completamente em assistir e depois responder, certo? Agora, eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo para que as pessoas entendam que não é porque é um papa, um bispo ou um padre que pode sair falando o que quiser, que pode interpretar do jeito que quiser. Não é assim. A doutrina da igreja é uma só, certo? E nem o papa pode contradizer o que a igreja de fato já decretou como verdade. Um dogma não pode ser negado. Uma realidade doutrinária já aprovada pela igreja não pode ser contraditória. Então, meus irmãos, compartilhem esse vídeo e vamos alertar as pessoas. Tomem cuidado com os adeptos à teologia da libertação. E talvez o seu pároco seja um. Talvez o seu bispo seja um. Então, cuidado para que você também não se torne um adepto à teologia da libertação, a esses pensamentos relativistas e heréticos, tá certo? Deus abençoe. Deixa eu apresentar aqui quem ainda não comprou os livrinhos que escrevi 2 e-books respondendo os ataques protestantes, certo? Você que ainda não comprou, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp e faça o seu pedido. Daniel, eu quero comprar esses e-books, né? Eu envio por internet para você, cada e-book custa R$15, eu tenho 2 inscritos. E tenho também aqueles que querem se associar ao nosso canal, cooperando com R$25 por mês, você recebe vídeos exclusivos, formativos e todas as atualizações aqui do nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe, salve Maria e compartilha.